Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde, alegria, vitória para você em mais uma manhã do Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria. Daqui a pouquinho eu vou continuar o que eu falei ontem para você que está nos acompanhando aqui durante toda a semana. Se você perder algum episódio aqui pelo rádio, você pode ouvir pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá ou @ADQI, ok? E você se inscreve no nosso canal e daí você não perde nada, tá certo? Vem com a gente que tem muita coisa boa para acontecer no dia de hoje. Mas antes de entrar na nossa pérola de sabedoria, eu quero fazer um grande convite a você. O próximo domingo agora, minha gente, o próximo domingo esteja conosco aqui em Curitiba, dia 31 de março, às 9h30 da manhã, manhã do Agir de Deus. Será uma reunião de fé muito especial, vamos orar pelas famílias, vamos ministrar ali a palavra, vai ser tremendo. Aproveite essa oportunidade nesse domingo de Páscoa, 31 de março, nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente e aproveite essa oportunidade. Entrada franca, uma manhã gloriosa. Vem com a gente, você da Grande Curitiba, região metropolitana, você que é do litoral do Paraná, principalmente Guaratuba, se estiver em Curitiba, se agende, vem conosco e aproveite esta oportunidade. Um abraço a todos e vamos então para a pérola do dia. Bom, ontem eu comecei falando sobre a importância dos detalhes e eu parei bem na hora que eu li um texto que fala de uma pessoa que ele observou os detalhes, que ele observou a importância dos detalhes e muita bênção está nos detalhes. Tanto é importante o detalhe para você prosperar e crescer, quanto aquilo que você não percebe em alguns detalhes da vida e deixa de ser abençoado, vamos assim dizer. Eu terminei ontem, vou repetir de novo, Gênesis 37, o verso 12 e 14. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Aqui a gente vê que José, ele tinha 17 anos de idade. Ele se diferenciava de seus irmãos em uma coisa: ele era atencioso com seu pai, ou seja, a autoridade da família. Anote aí, escreva aí, ele era atencioso com seu pai. Olha que interessante isso aqui, gente. Quando eu peço para você escrever, para você memorizar uma palavra ou uma frase, aqui tem uma revelação. José era atencioso com seu pai. Então veja bem, o pai é quem dá direção e envia. Há pessoas querendo muitas vezes fazer algo em nome de Deus, mas ela não está sendo enviada para aquilo. Às vezes é uma ideia dela. Então é muito importante a gente perceber, ter atenção, ser atencioso àquilo que Deus tem para nós. Em Atos capítulo 15, o verso 1 e o verso 24 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então preste bem atenção. Sempre que você que está me ouvindo, é para você essa palavra, para todos nós, é claro, né? Então sempre que você for fazer algo, se você não tiver certeza que Deus está te enviando,
que você não tem uma direção. Então o que acontece? Geralmente a gente traz perturbação para a nossa alma. Acredito que eu já tive equívocos nesse aspecto. Você que está me ouvindo, eu não te conheço na intimidade, mas provavelmente você quis fazer algo, né? Até, como diz, né? Com boas intenções, mas Deus não tinha te enviado para aquilo, mas você quis fazer. Talvez para mostrar para alguém, talvez para agradar alguém, talvez por a sua própria vontade, né? Porém, José foi diferente. José, estou analisando Gênesis 37, 12 a 14. Por quê? José, ele seguia o princípio da atenção com todo tipo de autoridade, não importando as circunstâncias em que ele se encontrava. E como resultado de ser uma pessoa atenciosa aos detalhes, José se tornou bem-sucedido em todas as coisas, mesmo em dias difíceis. Se você ler a história de José, a vida de José nos ensina um fato muito simples. Preste atenção, porque eu creio que isso aqui está sendo uma revelação para todos nós nesta manhã. Jamais obteremos êxito por meio da rebeldia. Anote essa frase. Jamais obteremos êxito por meio da rebeldia. Jamais seremos escolhidos por nossa resistência e jamais alcançaremos o sucesso desobedecendo as instruções das autoridades a fim de fazer a nossa própria vontade. É muito importante ter essa atenção à vida. Pense bem, como que está a tua vida? Como que está o teu casamento, os teus filhos, a tua família, a tua vida profissional? Aproveite para ver se tem alguma coisa que não está legal. Vai que seja por um ato que você quis fazer sem observar esse detalhe. Não, eu vou fazer, todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas às vezes não é para você fazer. Preste atenção, isso é muito interessante, hein? Outra coisa importante que a gente aprende aqui com José é o seguinte: quando você for dar um presente a alguém, não deve dar algo que você queira dar, mas algo que a pessoa queira receber. Geralmente, se você vai presentear alguém, você tenta descobrir, né, o que aquela pessoa gosta, né? Às vezes você quer dar um perfume, às vezes uma roupa, um outro presente aí, né? É bacana. Certa ocasião, eu conheci algumas pessoas muito bacanas e recém conhecendo esse grupo, aí uma pessoa daquele grupo, dali um mês, ia fazer aniversário. E uma pessoa muito simpática, muito legal. E eu conversando com aquela pessoa, eu queria descobrir o que ela desejava ganhar. Claro que eu não perguntei diretamente, mas eu dei umas indiretas ali, né? E eu desejava dar para aquela pessoa um livro que era bom para mim, e eu acho que aquele livro seria legal para presentear aquela pessoa. Aí conversa vai, conversa vem, eu conversando com aquela pessoa, na conversa, sabe? Aquela pessoa disse para mim assim: eu não gosto de ler livros, eu sou um péssimo leitor. Fiquei pensando, puxa vida, então não vou dar um livro para ele. Pelo menos foi minha ótica naquele momento. Não sei se você que está me ouvindo pensaria da mesma maneira. Então eu pensei, então eu não vou dar um livro, ele pode até receber gentilmente, mas se ele não ler, então esse presente não valeu, né? Então é interessante isso. Então, porém, como saber? Como que eu vou saber se aquela pessoa ela quer determinado presente? Ficar atento. Então eu não perguntei para aquela pessoa: você quer ganhar um livro de presente? Você gosta de ler? Eu não fiz essa pergunta, mas no bate-papo ali eu consegui falar algo que essa pessoa falou, que ela gostava de ter, e percebi que ler não era o forte. E claro que é ruim, né? É muito ruim. Quem não gosta de ler não sabe o que está perdendo, né? A bem da verdade, eu sempre motivei e vou continuar motivando, encorajando as pessoas a ler bons livros, boas literaturas, mas jamais esquecer de ler todo dia, se possível, uma porção das Sagradas Escrituras. Por quê? A palavra de Deus, ela tem a solução para todas as coisas, tá bom? Então veja bem, voltando à história aqui, José, ele sabia distinguir bem as coisas. Então, isso era o que distinguia José de seus 10 irmãos mais velhos. José era atencioso
com seu pai, por isso era o filho mais benquisto, vamos assim dizer. A preferência de Jacó, que era o seu pai, por José, fez com que os seus irmãos ficassem o quê? Muito irritados. Eles ficaram ainda mais irados quando José lhes contou a respeito dos 2 sonhos que teve, nos quais seus irmãos se curvavam diante dele. Então, os irmãos de José ficaram amargurados com José, né? E começaram então a conspirar algo para destruir José. Então, depois de o terem, por exemplo, jogado em um poço para morrer, pensaram melhor e decidiram então vendê-lo como escravo. Certamente você que me acompanha aqui semanalmente, se você é muito atencioso aos nossos ensinamentos aqui, acredito que você sempre percebe que eu estou falando desse personagem José, que de fato ele ensina muita coisa importante, não é? Então, nesse contexto aqui, os irmãos vendem ele como escravo e alguém até poderia pensar, né? Mas Deus não poderia ajudá-lo? Deus não poderia livrá-lo de ser vendido como escravo? Porém, pelo contrário, Deus estava cuidando de cada detalhe de José. Por quê? Os propósitos divinos não se detêm aos planos do ser humano. Quem sabe, amigo, amiga, você está passando um momento delicado na sua vida e não está nem compreendendo. Sabe quando você fala assim, puxa, onde eu estou errando? Estou fazendo certo? Estou agindo corretamente? Sabe quando a gente começa a falar tudo de bom que a gente faz e acha que é o suficiente e a gente não está fazendo algo de errado, mas parece que mesmo assim tem coisa que não vai, não anda? Então, pode ser o quê? O que aconteceu na vida do José. Mas ele, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, Deus estava com José. Então, aqueles 2 sonhos continuavam vivos na mente de José, mesmo tendo ele sido feito escravo. Por quê? Porque José tinha uma mentalidade de reino. É aqui que está a mentalidade. Tem pessoas que têm mentalidade de um escravo, de um perdedor, de um derrotado, então por isso que a vida não vai para frente. O povo de Israel lá no Egito, quando eles estavam no Egito, e quando eles saem do Egito, né, encaminhado ali no deserto, a gente percebe o que? O povo saiu do Egito, mas a mentalidade deles ainda estava no Egito. Então tem gente assim, ele sai de um lugar ruim, mas a mente dele continua lá. Amado e amada, preste atenção nisso aqui, eu vou orar por vocês. Tem que entender o seguinte, que se você, eu vou aqui usar um outro exemplo aqui, você trabalhou numa empresa 10 anos, aí você saiu daquela empresa, ou você foi porque você quis sair, ou porque foi demitido, ou foi forçado uma coisa ali, você desligou. Ou seja, saiu, meu amado, desliga, tira, pegue tudo de bom que você aprendeu lá e faça a vida acontecer e dê um passo maior naquilo que você já aprendeu lá, mas não fique com a tua mentalidade. Talvez você está trabalhando em outro lugar, ai, como eu era feliz lá. Irmão, corta o cordão umbilical, corta, meu amado. Isso é profético, isso é importante que eu estou falando, porque eu percebo que tem gente que não deslancha, porque ela ficou travada, porque ela está pensando agora lá no passado. Então, corrija a sua rota, pense melhor. Então seja como José, mesmo no momento de escravidão, mas ele tinha mentalidade de reino e Deus estava com ele. O importante é isso, é você ter essa mentalidade. Então José não tinha uma mentalidade de escravo, não. Ele pensa o quê? No reino. José era alguém que tinha uma visão maior, ou seja, uma visão superior de futuro. É isso que você precisa ter também para que você desenvolva e prospere na sua caminhada. Quero orar com vocês, amanhã a gente prossegue esse belo assunto. Senhor meu Deus, quero te agradecer por estar aqui ministrando esse momento de fé, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.